Crentes estão sendo contagiados pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, e estão adoecendo. Será que a Bíblia errou ao prometer a cura pela fé? Pois está escrito que a oração da fé curará o enfermo. Ou será que esses contagiados, embora crentes nominais, não sejam apenas na palavra e não realmente dentro de si? Será que eles verdadeiramente têm fé? Ou pior ainda, quem sabe eles sejam crentes verdadeiros, piedosos, cheios de fé, mas Deus não quis ou não pôde preservar a sua vida daqueles que partiram ou daqueles que estão hoje enfermos lutando contra o Covid-19. No fundo, a nossa grande questão é: será que Deus pode nos fazer sentir seguros neste mundo tão perigoso? Essa questão é respondida pelo Salmo 91. Salmo que talvez você conheça bastante. Pode ser que esteja até aberto na sua casa para, quem sabe, até trazer à memória as promessas de Deus em tempos de aflição e de dificuldade. Gostaria de convidar você a lermos juntos este salmo. Acompanhe em suas casas ou onde quer que você esteja. Se você não tiver acesso a uma Bíblia, ouça a nossa leitura. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o pé, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse texto se preocupa em nos declarar que podemos nos sentir seguros em um mundo perigoso, por pelo menos 3 razões. O mundo é perigoso, mas não é a nossa casa, não é o nosso mundo, não é a nossa realidade final. O mundo é perigoso, mas não é invencível. O mundo é perigoso, em terceiro lugar, mas Deus está no controle e não o mundo. Vejamos, meus irmãos, cada uma dessas razões de forma individualizada. Em primeiro lugar, o mundo é perigoso, mas não é a nossa casa. Note que o salmista descreve que a sua casa é o Senhor, que a sua morada é o próprio Deus. Nós lemos em alguns versículos o seguinte: o salmista habita no esconderijo do Altíssimo, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo é a sua habitação, é onde ele se encontra, é onde ele pode ser encontrado, é onde ele se acha, é a realidade que se faz presente para si. Ele habita em Deus, mas também está escrito que o salmista descansa à sombra do Onipotente. Ele abandona suas armas, ele depõe as suas armas, ele deixa cair sua espada, seu arco, sua flecha, tudo aquilo que poderia fazê-lo sentir seguro para descansar tranquilamente. Ele dorme o sono dos justos, porque ele descansa no Senhor. Mas também um texto está escrito: o salmista se refugia em Deus. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu refúgio.
É como se fosse um esconderijo em que os inimigos estão à procura dele, do salmista, armados até os dentes, poderosos para alcançá-lo e derrotá-lo, mas ele está em um esconderijo. Ele não pode ser encontrado. Espiões estão à sua procura, mas não o encontram, porque ele está refugiado. O salmista também permanece debaixo das asas do Senhor. No versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. O salmista pode ser encontrado debaixo das asas do Senhor. Mais uma vez, a Bíblia nos traz a imagem de uma ave, de uma galinha, de uma águia protegendo seus filhotes. Ela estende suas asas contra o brilho do sol excessivo, o calor que pode fazer tão mal aos seus filhotes. Também protege com suas asas da chuva, que pode trazer enfermidade à sua cria. Assim também o salmista se coloca debaixo das asas de Deus. É onde ele está, é onde ele se encontra, é onde ele pode ser achado. O salmista diz mais, no versículo 9, ele mora no Senhor. A sua morada é o Altíssimo, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, versículo 9. Fizeste do Altíssimo a tua morada. É onde ele mora, é onde ele se encontra. Agora, com relação a este mundo, o que diz o salmista? Está escrito no versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando o salmista se coloca nesta realidade presente, neste mundo presente, ele não se enxerga morando em uma casa, ele não se enxerga morando em um refúgio, ele se enxerga morando numa casa provisória, numa tenda, não num palácio. É onde o salmista se encontra. Porque para o salmista, esta realidade não é a única que existe. Na verdade, essa realidade é provisória. Este mundo perigoso não é permanente. Os perigos que buscam nos amedrontar, eles vão passar. Mas Deus não passa. Mas o meu socorro não passa. Mas onde eu me refugio não passa. É lá onde é a minha morada. É lá onde eu estou. É lá onde eu me escondo dos meus inimigos. Permita-me ilustrar. No mundo dos concursos, o concurso talvez mais amado e mais buscado seja o concurso da magistratura. O estudante de direito, ao concluir seu curso, fazer alguns concursos e passar no concurso da magistratura, tornando-se assim juiz substituto, ele por vezes vai parar em algumas comarcas perigosas. Como por exemplo, uma comarca aqui próxima à nossa, a de Iaras. E lá ele precisa tomar suas precauções para não se sujeitar a perigos desnecessários. Então o que acontece? Certa vez ele toma um caminho por esta rua, na outra ocasião ele vai de outro lado, ele pode contratar um segurança, ele pode pedir a segurança do Estado para cumprir a sua função. Mas ele tem em mente o seguinte, ali é apenas o seu ponto de partida, não o seu ponto de chegada. Ele continua na carreira porque ele sabe que ali é a entrada, mas não é definitivo. Aquilo para ele é provisório. Definitivo vai ser a comarca que ele vai almejar durante a sua carreira para ficar próximo da sua família, para ficar numa cidade de que ele goste, ou quem sabe para almejar uma função superior como a de desembargador, ou quem sabe ser nomeado ministro de algum tribunal superior, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Ele sabe que ali não é a casa dele, é provisório. Às vezes ele mora em um hotel, porque ele sabe que ali não é a casa dele. Assim também, meus irmãos, nós estamos aqui, mas aqui não é necessariamente a nossa casa. Isto, meus irmãos, nos ensina alguns deveres. Primeiro, não olhe para este mundo como se fosse sua casa definitiva. Isso pode gerar em você uma certa ansiedade, pode aumentar em você o medo e a impaciência. Porque aqui não é a nossa morada definitiva. Este mundo é perigoso, mas nós não vamos estar sujeitos a este perigo para sempre. Por outro lado, devemos olhar para Deus como a nossa morada definitiva, como a nossa realidade última, como o objetivo final, que já pode ser experimentado e vivenciado no presente. Nós também devemos, irmãos, ter o discernimento. Quando nós moramos de aluguel ou temos uma profissão que exige que a gente mude, qualquer lugar ou nenhum lugar acaba sendo a nossa casa. A casa dá a sensação de estabilidade.
Significa aquela propriedade que nós vamos morar durante todo o restante da nossa vida e que possivelmente deixaremos como herança para os nossos filhos. É algo definitivo. Para o salmista, a sua realidade definitiva não é a tenda provisória cercada de perigos, mas a presença de Deus é a sua realidade última. Qual tem sido a sua realidade? Os perigos deste mundo ou a presença de Deus? Pode ser que a gente fique ligado, antenado apenas nas coisas que estão acontecendo no mundo. Então nós vamos ver crise política, corrupção, fake news, pandemia, Covid-19, mortandade, violência. Nós vamos pensar, esse é o nosso mundo, essa é a nossa realidade, essa é a nossa situação e a nossa condição última. Mas na verdade não é. Na verdade não é. É tudo provisório. Tudo passa. O que permanece? A nossa moradia eterna é o Senhor, é a presença dele. Ele é a nossa casa. Então estamos vendo que podemos nos sentir seguros em um mundo perigoso. Esse é o objetivo desse salmo. É isso que ele se propõe a nos ensinar. Por que ele faz isso? Primeiro porque o mundo é perigoso, mas não é a nossa casa. A nossa casa é o Senhor. Segundo lugar, porque o mundo é perigoso, mas ele não é invencível. Veja primeiro o que esse texto não garante e que pode ser às vezes utilizado para nos ensinar e nos dar uma impressão falsa de uma segurança que o texto não se propõe a dar. Por exemplo, esse texto não nos ensina uma vida sem problemas. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque isso contraria o restante das Escrituras. Quando este salmo foi escrito, provavelmente Jó já teria padecido as suas enfermidades e as suas lutas. E ele era justo. Então, como que poderia a praga não chegar até ele, quando na verdade a praga só chegou nele e não nas pessoas que estavam ao seu redor? Como as flechas a seta poderiam ser evitadas se na verdade todos os seus filhos foram mortos? A sua mulher o abandonou, os seus bens fugiram das suas mãos como água. Como podemos dizer que esse texto se aplicaria a ele, ou quem sabe a José do Egito, que teve como recompensa de cada uma da sua fidelidade, de sua justeza, de seu comprometimento ético, exatamente a punição, a escravidão, foi tratado com humilhação, foi julgado na cadeia, primeiro num poço, depois como escravo na casa de um senhor egípcio, depois na cadeia. Como nós podemos pensar no apóstolo Paulo, que em sua fidelidade foi apedrejado, deixado como morto, preso tantas vezes, para ao final, de forma prematura, pelo menos do nosso ângulo de vista, ou seja, sem nenhuma longevidade garantida, ele ser ceifado desta vida, conforme diz a tradição, por meio de um executor do Império Romano. Isso acontece, meus irmãos, porque o texto está nos ensinando algo além de que essa vida será uma vida sem problemas e sem dificuldades. Mas o que esse texto também, ele não nos ensina que teremos uma vida sem problema por também uma outra razão. Não apenas porque ele deve ser comparado com o restante da Bíblia, mas também porque ele é a chamada literatura, ele faz parte da literatura sapiensal, literatura de sabedoria. É um salmo de sabedoria. O que significa um salmo de sabedoria? Assim como os livros de sabedoria, como Eclesiastes, como Provérbios, por exemplo. Significa que este texto é um padrão, é um standard. Ele não deve ser interpretado de maneira que cada pessoa que fizer isso terá como recompensa aquilo, mas que este é o padrão normal na história. Haverá momentos em que isso não vai acontecer, seja numa vida individual de alguém, ou seja também na história de um povo. Mas o normal é que seja desta forma. Assim como o texto, a primeira parte do salmo, é salmo de sabedoria, ao final nós temos um oráculo divino. Neste trecho, nós podemos nos estribar e confiar que cada pessoa que cumprir aquilo que está no texto será alcançado com determinada bênção. Seja da forma como estamos lendo, porque nos saltam aos olhos numa leitura literal, mas nós iremos além dela, ou seja, porque todas as promessas em Cristo têm a sua confirmação.
e a sua aplicação para nós, o povo da aliança de Deus. Mas note também, em terceiro lugar, uma terceira razão pela qual nós não devemos encarar este salmo como uma promessa de uma vida sem problemas, é que esse salmo se dirige ao povo de Israel de uma maneira geral. Se é verdade que o povo de Israel vem sendo protegido, guardado, mesmo em meio aos filisteus, aos moabitas, aos edomitas, ao povo de Canaã, ao povo do Egito, ao povo da Babilônia, ao povo da Pérsia. É verdade também que muitos soldados tombaram. É verdade também que muitos soldados morreram. Se Jericó caiu, lembremos que a cidade de Ai não caiu da primeira vez. Para cair apenas uma segunda. Soldados foram mortos. Pessoas perderam suas vidas. Mas o povo manteve-se. Então note que o salmo por vezes é interpretado como uma garantia individual, como se nenhum soldado de Israel pudesse morrer. Os soldados morreram, mas Israel permaneceu em pé. Ou seja, esse salmo precisa ser interpretado à luz dessas três verdades. Primeiro, devo interpretá-lo com relação ao restante das Escrituras. Segundo, devo interpretá-lo de acordo com a sua própria literatura, ou seja, uma literatura de sabedoria. Devo interpretá-lo também à luz da realidade que este texto se dirige ao povo da aliança, e o povo da aliança, em sua maioria, vai usufruir das bênçãos da segurança, como aconteceu no passado, mas alguns indivíduos não passarão por esta situação. E em determinados momentos da história da igreja, da história de Israel, boa parte também padecerá. Só que no decorrer dos anos, a regra é que o povo fosse guardado como foi de fato, abençoado como foi de fato, e como tem sido, e como é. Os irmãos se lembram quantas bênçãos de Deus nós temos para contar até chegarmos à quadra atual desta pandemia? A igreja foi guardada, protegida, abençoada, com prosperidade. A igreja se tornou rica e opulenta, poderosa, mesmo politicamente. Agora chegou o momento de passar por alguma aflição, de passar por alguma privação. Mas é agora. Quantas bênçãos de Deus no decorrer dos anos nós podemos contar, nós podemos elencar, como naquele hino, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Mas também, meus irmãos, esse texto não nos ensina que Deus nos protege mesmo quando nós nos expomos a perigos. Ele não nos manda nos expor. A interpretação satânica deste texto é o seguinte: se ele prometeu que vai te proteger, então não importa o que você faça, ele vai te proteger. Mesmo que você se exponha a perigos, ele vai te proteger. E como é que nós sabemos disso? Por causa das palavras do próprio Satanás, quando em Mateus capítulo 4 ele tenta Jesus, dizendo: se és o Filho de Deus, atira-te deste templo, atira-te deste altar, pois está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Ele usa este texto como pretexto para provar, testar Jesus e fazer Jesus testar o Pai, ou tentar o Pai. Fracassou terrivelmente, porque Jesus sabia qual o propósito deste texto. Perceba que muitas pessoas querem ser protegidas por Deus, apesar de ações imprudentes, sem razoabilidade. Por exemplo, a pessoa diz o seguinte: Deus vai me proteger deste coronavírus porque eu sou crente, porque praga nenhuma chegará na minha tenda, seta não vai chegar na minha casa, eu serei liberto da mortandade, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, então eu vou para o supermercado sem máscara. Eu vou abraçar todo mundo, eu vou festar bastante, eu vou fazer tudo aquilo que as autoridades dizem para eu não fazer, porque essa praga não vai chegar na minha casa, porque eu sou crente. A pessoa que pensa assim, ela está usando a teologia do diabo para aplicar esse texto. Porque a teologia do diabo é: não importa se você for imprudente, se você provocar a Deus, teste a Deus, veja se aquilo que Deus está falando é verdade mesmo. Testa. Isso aí é o diabo que ensinou. As escrituras ensinam diferente. E nós não devemos tentar a Deus. Então, se é razoável e se é prudente fazer tal coisa, devemos seguir a prudência, devemos seguir a razoabilidade, meus irmãos.
proteção, mesmo nos expondo voluntariamente a perigos desnecessários até, não é uma promessa que se encontra neste texto. Você não pode usá-lo diante de Deus e falar: ó, Senhor, o Senhor não botou anjos para me permitir que eu fizesse o que eu quisesse, mesmo que eu me expusesse a perigos desnecessários. Essa não é a proposta dele. Então, qual é a proposta dele? O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que Deus é mais forte que as armadilhas. Ele vai nos libertar do laço do passarinheiro. Deus é mais forte do que qualquer armadilha. Deus também é mais poderoso do que qualquer enfermidade. No versículo 3 diz que não há enfermidade, não há peste perniciosa que seja mais poderosa do que Deus. O texto também nos diz que ele nos protege como a ave protege os seus filhotes. Está no versículo 4, sob as suas asas estará seguro. A tua verdade é pavês e escudo. São armas, são tipos de escudos para nos proteger dos ataques dos inimigos. Mas a verdade do Senhor, não a sua verdade, não aquilo que você imagina, mas aquilo que ele declara, aquilo com que ele se compromete nas Escrituras. Nós temos também que não devemos ser governados pelo medo. Medo de quê, meus irmãos? Medo da escuridão. Não te assustarás, ou seja, você não vai ter medo do terror noturno. Não vai ter medo também do homem, que é o nosso inimigo, que lança suas setas durante o dia, voando a uma velocidade incrivelmente rápida e nos atingindo sem a proteção de Deus, sem que nós sequer percebêssemos de onde veio o golpe. Medo das doenças, das pestes que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Medo da guerra, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Nós não precisamos de viver debaixo deste medo. Medo do ímpio. Está escrito: somente aos teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O texto está dizendo que nós não devemos ser governados pelo medo. Mas o texto nos diz mais. Ele nos ensina que Deus tem provisão contra inimigos poderosos para nos fazer cair. Eles te sustentarão os anjos nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Às vezes pedras são colocadas no nosso caminho. Pisarás o leão e a áspide, um leão inimigo forte e poderoso que está às claras, que está a evidência do olhar. E a áspide que está escondida, tramando o bote com que vai nos atingir. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Também outra lição a respeito deste texto é que Deus governa o mundo celestial ao nosso favor. Anjos se tornam nossos aliados. O próprio Deus é o nosso aliado, o nosso refúgio, a nossa morada. É isso que o texto está nos ensinando. Não há inimigo que não possa ser vencido por Deus. Ele pode vencer qualquer enfermidade, qualquer anjo, demônio ou Satanás. Ele pode vencer os inimigos humanos. Ele pode vencer o inimigo que espreita, o inimigo que está às claras. Ele pode vencer tudo. É isso que o texto está dizendo. O mundo é perigoso, mas ele não é invencível. Deus é invencível. Podemos nos sentir, portanto, seguros neste mundo perigoso? Por certo que sim. Não porque somos loucos que vamos sair por aí simplesmente ignorando ou subestimando os perigos, as dificuldades, mas porque nós estamos com aquele que nos defende, com aquele que vence o mundo. O mundo é perigoso, mas não é a nossa casa. O mundo é perigoso, mas não é invencível. O mundo é perigoso, mas Deus está no controle. E Ele, no controle, conduz todas as coisas para o cumprimento de seus propósitos. O Salmo termina nos versículos 14 até o versículo 16 com um oráculo divino. Agora ele se distancia com a literatura de sabedoria para entrar na literatura profética. E o que nós temos aqui? 8 promessas de proteção de Deus. Primeira, resgate. Ele vai nos livrar. Eu o livrarei. Então, perceba que o Salmo não promete não haver dificuldade, mas ele promete libertação na dificuldade. Ele promete também segurança. O princípio, a pessoa está presa e ela é liberta, e ela passa a andar em segurança. Pô-lo-ei a salvo. O que mais ele promete?
oração respondida. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus não apenas ouve a sua oração, Deus também responde a sua oração. É claro que a sua oração ela é respondida porque ela é feita na mediação da pessoa certa. Depois, com o andar da história e na história da redenção, nós vamos ver o papel de Jesus para a resposta das nossas orações. O que mais ele está nos prometendo? Companheirismo na necessidade. Na angústia, eu estarei com ele. Conforme nós vamos caminhando e por vezes ficamos angustiados em meio às dificuldades, às aflições, às enfermidades, às lutas, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos por quê? Porque nós moramos com o Senhor e nós moramos no Senhor. Ele não é apenas a nossa companhia na casa, ele também é a nossa própria casa. Ele é a nossa redenção, ele é a nossa habitação. O que mais ele nos promete? Livramento, livrá-lo-ei do perigo. Os perigos vão acontecendo e Deus vai nos livrando. Perigos para a nossa alma, perigos para o nosso corpo. Quantas vezes, irmãos, nós não somos libertos, nós recebemos livramento que nós nem sabemos que fomos libertos. Conta-se que um rapaz chegou para o pai e falou: pai, recebi uma bênção muito grande, um livramento muito grande. Aí qual é? Meu pneu estourou, mas nós ficamos em segurança, estávamos dirigindo, consegui colocar o carro de volta, troquei o pneu e completei a minha jornada. Ao que o pai respondeu: meu filho, eu também recebi um grande livramento do Senhor. Eu viajei e meu pneu não estourou, não entrou pedra no meu radiador, nada de mal aconteceu, não faltou água na estrada, não faltou no meu carro, não faltou óleo, não faltou o combustível, nós saímos e nós chegamos protegidos. E quantas vezes, meus irmãos, essa também não é a nossa experiência? Ele está nos livrando. A maior parte de nós não está enferma, graças a Deus, ele está nos livrando, ele está nos poupando. Outros não serão. Outros, infelizmente, pegaram a enfermidade ou alguma outra dificuldade. Mas e nós que não pegamos? Às vezes a gente olha por aquele que está doente, mas não olha pelos milhares que não estão. É bênção do Senhor, é livramento do Senhor. Sexta promessa, prova de inocência, ele vai nos glorificar. Isso aqui está tudo a ver com Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. A glorificação é a declaração de inocência, é dizer que não há culpa. Havia culpa, mas Cristo levou essa culpa. Também, sétimo lugar, sétima promessa, realização pessoal, saciá-lo-ei com longevidade. Ele vai ficar saciado. Quantas pessoas, por mais ricas que sejam, por mais poderosas que se tornem, elas estão sempre em busca de mais. E mesmo quando chegam nas posições mais elevadas da sociedade, elas não dormem bem porque elas têm medo de perder essa condição elevada. Nós, meus irmãos, temos a promessa de sermos saciados. Sejamos ricos ou sejamos pobres. Sejamos belos ou feios. Idosos ou jovens. Não importa. Vivamos no norte ou no sul. Não importa. Deus vai nos saciar. E última promessa é a alegria da salvação. Mostrarei a ele a minha salvação. É o coroamento, é o ponto mais alto, é a culminância de sua obra, porque ele está no controle. As dificuldades não podem nos impedir de viver com Deus e de sermos salvos. Nada neste mundo poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós lemos mais que ninguém pode, das mãos do Senhor Jesus Cristo, nos tirar. Ele nos salva, ele nos faz perseverantes para ao final dar-nos a vida eterna. Para ao final dizer para nossos ouvidos, estes mesmos, transformados por ocasião de sua vinda, ou ressuscitados, caso nós sejamos a comparecer antes do retorno de Jesus à presença do Senhor, ouvirmos: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Mas, meus irmãos, se há promessas preciosas, ricas, há também condições que devem ser observadas e que este texto nos ensina. Primeira condição, apegar-se a Deus com amor. Versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei.
O crente deve ir ao Senhor por amor, não pela dor. O crente deve ir ao Senhor e morar no Senhor com satisfação e não com tristeza. Por vezes nós ficamos tão tristes, pensamos na vida cristã como um encargo pesado, enfadonho, triste, e pensamos que estamos morando no Senhor, mas quando na verdade nós estamos como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, morando na casa do Senhor, mas sem desfrutar da presença do Senhor, querendo apenas desfrutar de suas bênçãos com os amigos que fizemos fora daquela casa. Apegar-se a Deus com amor é a primeira condição. Segunda condição, conhecer o nome do Senhor. Conhecer o nome do Senhor. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Versículo 14. O que isso significa? Significa viver com o Senhor à luz do que Ele revela sobre si mesmo. Às vezes nós queremos viver com um Deus que nós mesmos inventamos, ou que nós ouvimos em alguma revelação extra-bíblica, um atributo que Deus não revelou na sua palavra. Uma conclusão pessoal, um achismo. Hoje nós vivemos a era do achismo. As pessoas acham que Deus é assim, mas não querem comunhão com um Deus que já se revelou de uma forma distinta, de uma forma diferente, que é o nosso Deus, que é o Deus das Escrituras. Para ter comunhão com Deus é preciso ter comunhão com Deus da palavra, não com Deus que a gente inventa. Um Deus que a gente inventa é um ídolo que nós criamos, e não um Deus verdadeiro. Mas também, terceira condição é orar a Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Meus irmãos, como nós teremos as nossas orações respondidas se nós não orarmos antes? Deus vai responder qual oração? A oração que não foi feita? Precisamos orar para Ele responder nossas orações. Quais são os fundamentos, ou qual o fundamento desta proteção que o Senhor nos garante por estar no controle? Este fundamento é Jesus. Podemos nos refugiar em Deus, porque Ele, Jesus, foi desamparado por Deus. Ao morrer na cruz do Calvário, Ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Nós temos amparo porque para Cristo houve o desamparo. Esta graça não é barata. Esta graça custou muito de Cristo, custou a própria vida. Nós apenas podemos nos refugiar em Deus, nós somos aceitos por Deus por causa da obra de Jesus. Mas também, meus irmãos, nós aprendemos que Jesus é a saúde para os enfermos, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus é o escudo, porque Ele também recebeu em seu calcanhar a mordida da traição. Concluindo, podemos nos sentir seguros em um mundo perigoso? A resposta deve ser positiva. Sim, podemos nos sentir seguros em um mundo perigoso, por pelo menos 3 razões que este texto nos apresentou. Primeiro, o mundo é perigoso, mas ele não é a nossa casa. Preocupar-nos excessivamente, por quê? Se tudo isto vai passar. O mundo é perigoso, mas não é invencível. Deus é invencível. A pandemia não é invencível. Crise política não é invencível. A crise econômica não é invencível. A violência das ruas não é invencível. Deus é invencível. E Ele pode derrotar todas as dificuldades. O mundo é perigoso, mas Deus está no controle. A palavra final não é deste mundo perigoso. A palavra final é do Deus que nos protege. Esta, meus irmãos, não é uma promessa de uma vida sem problemas. Essa é uma promessa de socorro nos problemas. Podemos nos sentir seguros. E devemos nos sentir seguros até. Não por negligenciar os perigos, eles estão aí, eles são reais. Mas nós nos sentimos seguros porque há uma realidade além e mais poderosa do que os perigos deste mundo. A onipotência daquele que tem este mundo perigoso em suas mãos. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Deus amado, nós te pedimos a tua bênção para o teu povo que vive em um mundo perigoso e que por vezes se sente tão inseguro. Todos nós, Senhor, somos sujeitos a essa mesma realidade e pedimos a tua bênção para cada um de nós. Que possamos, Senhor, ter em mente que morar em ti
não apenas morar contigo, faz toda a diferença. Pedimos teu apoio, pedimos o teu socorro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus permaneça no seu lar, na sua família, hoje e para sempre. Amém.